Bom dia a todas, todos. Estão bem? Vamos lá, as senhas diárias para o dia de hoje, 18 de julho de 2023, uma terça-feira. Vocês sabem que há muitos tipos de inteligência. Não existe só uma inteligência. Então, Einstein, sei lá, pessoas muito inteligentes que já existiram no mundo, né? Filósofos, físicos, matemáticos, engenheiros, realmente. E são. Mas, na verdade, existem muitos tipos de inteligência. Existem as inteligências da observação, essa gente de laboratório, essa gente que observa fenômenos químicos, biológicos, astronômicos, essa gente que entende de organização, que chega num lugar, já logo vê o que precisa ser feito, qual é o lugar de cada coisa, o que cada pessoa faz melhor naquele ambiente. Existe, inclusive, a inteligência emocional, aquela inteligência que percebe como falar as coisas, como agir em determinadas situações para que as pessoas estejam bem, estejam confortáveis e para que se comunique as coisas que orientam as pessoas para fazer a coisa certa. E todas elas são importantes, todas. E embora seja necessário que a gente se aplique mais a uma coisa, porque são as especialidades de cada pessoa que são muito úteis. É muito útil quando você conhece uma pessoa que em determinado assunto você sabe, vou me aconselhar com tal pessoa. Sim, é muito importante. Muito importante haver um médico, o matemático, o cientista, o professor, o advogado, o economista, sim. As especialidades são muito importantes. Mas também é necessário que cada pessoa veja um pouco de tudo. Saiba pelo menos o mínimo de tudo, ou seja, veja a vida como um todo de várias coisas. Várias coisas. Inclusive a espiritualidade. Existe um físico, astrônomo, no Brasil, chamado Marcelo Gleiser. E é admirável ouvir ele, porque ele é um especialista em astronomia física, mas também é muito sensível quanto à espiritualidade, às religiosidades, às linguagens religiosas, emocionais, psicológicas. Ele entende a linguagem religiosa, mas não deixa as pessoas na ignorância da astronomia física. Ele sabe fazer a conexão. Eu conheci uma senhora que, quando começou a se aproximar dos 90 anos,
ela começou a fazer um resumo, uma reflexão sobre sua vida. Sim, com os aspectos negativos. E ela aprendeu. Nunca me esqueço de uma frase que ela disse: eu fui boba durante muitos anos, porque eu era muito perfeccionista e muito braba. Uma manchinha na cortina da janela da sala, um pezinho de capim no meio do canteiro de flores, uma pessoa que fizesse uma bobagemzinha e eu já ficava braba, não conseguia segurar a minha brabeza, a minha vontade de xingar, de gritar. Ela disse. Então ela comentou: a minha vida ficou muito mais tranquila quando eu descobri que as pessoas não são perfeitas, que as pessoas também têm suas preguiças, suas manias, seus erros. Que eu era braba demais com detalhes que não significavam tanto assim. É um tipo de sabedoria. E essa sabedoria levou ela a ter maior convivência, maior intimidade, maior compreensão sobre e no relacionamento com as pessoas e sobre e no relacionamento com a realidade. Tornou ela menos doente, esta senhora, e tornou menos doente e explosivo seu relacionamento com as outras pessoas e com o mundo. Não é uma maravilha isso? Por isso as inteligências, para virarem sabedoria, ou para que a pessoa transforme essas inteligências em sabedoria, é necessário olhar acima, abaixo, adentro e além. Ver mais do que aquelas manias que ela tem. Ver além daquilo que ela considera certo, inteligente. A sabedoria no amor de Deus Javé. Vê e sente. Vê e sente. Porque às vezes é mais do que ver, é sentir. A sabedoria no amor de Deus Javé vê e sente acima, abaixo, adentro e além. Eu já conheci uma pessoa que quando entrava num bosque, num mato, ou estava junto à natureza, era uma maravilha. Tudo que ela sabia e sentia, do jeito amoroso que ela falava sobre a natureza. Uma sabedoria inteligente e ao mesmo tempo sensível. Por isso, vê
e sente acima, abaixo, adentro e além. Ela não via para ter orgulho, ela não olhava. Aliás, a palavra teoria quer dizer ver. Ela não olhava para as coisas para se jactar, para se orgulhar de um certo conhecimento. Não. Porque ela via dentro do peixinho que nadava no rio, no mar. Ela via além do horizonte. O que será que estão fazendo do outro lado do nosso Oceano Atlântico, lá na África? Eu estive com ela, com esta pessoa, quando ela disse isso. O que será que estão fazendo lá do outro lado do Oceano Atlântico, lá na África? Nós dois parados à beira do mar, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. A sabedoria, no amor de Deus Javé, vê e sente acima, abaixo, adentro e além. Não fica no mundo raso, no mundo dos seus pequenos interesses, com apenas seus pequenos horizontes dentro da caixinha limitada de um olhar rasteiro, pequeno, egoísta. Isso vai aparecer, de certa maneira, nos versículos e textos de hoje, que às vezes a gente fica interpretando a Bíblia como se fosse assim só para a gente, naquela sabedoria pequenininha, né? E que não vê além. O primeiro versículo para hoje vem do Salmo 150, versículo 2. Louvem a Deus pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Esses dias ouvi a frase seguinte: tem gente que ao andar pelo bosque só vê lenha e madeira. Tem gente que vê o bosque. O seu significado espiritual de existência. O segundo versículo para hoje vem de Romanos, carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam em Roma, capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das obras que Deus fez. Olhar acima, abaixo e adentro e além. Como cientistas que se admiram observando como funcionam as coisas. Como pessoas velhas olhando para o seu passado e ainda consertando erros. Como jovens que olham para o céu, a borboleta, a brincadeira de crianças em que ela participa e veem não só a brincadeira, veem a amizade, o aprofundamento das relações, do amor, dos aprendizados.
Vem na borboleta as cores, a alegria, a festa, a liberdade. A oração para o dia de hoje foi escrita por Detlef Bloch. A tradução está péssima, ou ele é bem de outra língua, de outra cultura, porque algumas coisas quase não se entendem. O verão levanta suas velas. O que são velas aqui? O verão levanta suas velas e enfeita para louvar aquele que elevou as parábolas, o campo de lírios e os pássaros. Bem complicado, né? Mas a gente tem que traduzir meio para as palavras da gente, assim. O verão levanta suas velas e se enfeita para louvar aquele que elevou as parábolas, o campo de lírios e os pássaros. Entregues a mensagem, cantem alegremente conosco, como é belo viver e ser filhos e filhas de Deus. Aí deu para entender bem. Em todo caso, ele está dizendo, olhem para a criação, para o verão, os pássaros, os lírios do campo, e cantem como é belo vivermos aqui nesse mundo bonito, sendo filhos e filhas desse Deus que a tudo criou, e nós estamos aqui. E é bonito mesmo, sabe? Mesmo dias de chuva são bonitos. Quem não acha bonito um dia nublado, com a neblina ali passando, enfeitando com aquele cinza leve à frente das montanhas, a paisagem. Mesmo nos dias assim, a beleza. O primeiro texto bíblico para o dia de hoje vem lá do livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32. Fala ali o Jacó estava fugindo do seu irmão, o Esaú, queria pegar ele, tinha que atravessar um rio, e ali aparece o significado do nome Israel, que foi o apelido que Jacó recebeu. Israel, que quer dizer Deus briga, Deus peleja, que tem a ver com o Israel que liberta os escravos. Deus peleja a favor da vida. Porque no fundo é a vida que interessa. O texto. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Ele estava fugindo com a família, e a família incluía 2 mulheres. Outros tempos, suas 2 servas, porque as escravas eram também concubinas, né? Então, com essas 4 mulheres, ele tinha 11 filhos.
foram atravessar o rio Jabó. Depois de haver feito atravessar a sua família, o ribeiro, o riozinho, fez passar também toda a sua mudança, tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho para trás. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele no meio do rio até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, lhe bateu na articulação da coxa, de forma que ele deslocou o músculo da coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir embora, esse que veio lutar, pois o dia já vem chegando. Mas Jacó lhe respondeu: agora não vou te deixar mais ir, a não ser que você me abençoe. E aí então aquele homem perguntou: qual é seu nome? E Jacó respondeu: meu nome é Jacó. Então disse aquele homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel. Deus peleja, Deus luta. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A Jacó prosseguiu e disse: peço-te que me digas o teu nome. E o homem respondeu: por que pergunta pelo meu nome? Então o homem o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pen, face, El, Deus. E Jacó explicou: vi a face de Deus na minha frente, face a face. E todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o lugar que ele chamou de Peniel, mancando por causa do nervo da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então não olhe para a letra, olhe abaixo, além, para ver os significados que isso tem, né? Isso tem até esse título literário desse texto tem até um nome técnico. É saga etiológica. Aquela saga que tenta explicar algum costume, o nome de um lugar, determinado significado. Olhe abaixo do texto o que significa Israel. É esse Deus libertador que peleja pela vida, pela liberdade daqueles a quem ama. Os escravos e escravas, os fracos e fracas, os explorados e exploradas. Deus peleja. E vem outras coisas misturadas, como por exemplo, por que não comer o osso ou por que não comer o tendão do quadril, certo? É um texto de época, mas também traz um significado. O povo que não desiste, que não se entrega tão fácil, luta pela vida. Que é isso que interessa pro homem à beira do mar que olhava e se perguntava pelas pessoas do outro continente. A mulher que revisava a sua vida para melhorá-la. Da pessoa que estuda para entender melhor a realidade e ajudar outras pessoas. É olhar e sentir.
Você pode fazer isso. Você faz isso. Só que pode fazer mais. Quem sabe? Eu já aprendi algumas coisas dos meus erros. Muita coisa. E às vezes eu digo, olha, demorei demais para perceber. E é verdade. O segundo texto para o dia de hoje vem do Evangelho conforme Mateus escreveu, capítulo 5, versículos 38 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que a leve e leve também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, 2 quilômetros, 1,5 quilômetros, vale 1 milha. Vá com ele também 2. Dê a quem lhe pede. E não volte as costas para aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Não se torne ruim quanto os outros. Não use os mesmos métodos baixos, rasos. Não se torne uma pessoa odiosa, egoísta com os outros. Seja além disso. Acima disso. Veja além do que o mal vê. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre você e sobre os maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, não tem nada de diferentes dos outros. Qualquer um faz isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, conhecidos, os que são iguais a vocês, o que estão fazendo demais? Isso também qualquer um que não crê em Deus Javé faz. Vocês são chamados e chamadas para a sabedoria no amor de Deus Javé, que vê e sente acima, abaixo, adentro e além. Um bom dia para vocês, um grande abraço.